De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a epilepsia acomete cerca de 2% da população brasileira e cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. A incidência da doença é maior no primeiro ano de vida. Nas crianças, a epilepsia é mais comumente causada por traumas no parto que podem acarretar falta de oxigenação no cérebro e a consequente formação de ferimentos no órgão, alterações metabólicas e outras doenças neurológicas. Epilepsias na infância, mitos e verdades é o tema desta edição do Famílias em Pauta. Olá, nesta edição conosco 3 pediatras que integram o Departamento Científico de Neurologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Está aqui conosco a presidente do Departamento Científico de Neurologia, a doutora Magda Laorgue Nunes. Doutora Magda, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada, senhora. Também tem o secretário do Departamento Científico, o Dr. Márcio Moacir de Vasconcelos. Obrigado pela sua participação, Dr. Márcio. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui para ajudar a esclarecer alguns pontos. Perfeito. E também conosco, participando nessa edição, temos o Dr. André Luiz Santos do Carmo. Seja bem-vindo também, doutor. Olá, obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. Bom, a primeira pergunta eu faço para a doutora Magda. Doutora Magda, o que caracteriza uma epilepsia? Então, essa é uma pergunta importante. A epilepsia é uma doença neurológica e ela é caracterizada pela repetição de crises convulsivas, que seriam crises epiléticas. Então, se a criança tem um único episódio de crise convulsiva, isso não caracteriza uma epilepsia. Nós só vamos considerar o diagnóstico da doença epilepsia após uma segunda crise. Certo. Eu pergunto agora ao Dr. Márcio. Doutor Márcio, muita gente confunde epilepsia com convulsão. Qual que é a diferença entre uma e outra? Pois é, a convulsão pode ter várias causas e a epilepsia é apenas uma delas. Ou seja, nem toda criança que tem uma primeira convulsão receberá o diagnóstico de epilepsia. Na infância, a causa mais comum de convulsão é febre, principalmente nos primeiros 5 anos de vida. A esmagadora maioria das crianças que têm uma crise febril jamais receberá o diagnóstico de epilepsia. Isso porque a simples ocorrência de febre pode ser suficiente para desencadear uma convulsão nas pessoas suscetíveis, que de resto são totalmente normais. No conjunto de convulsões que afetam as crianças, elas podem ter causas agudas. São exemplos: infecção, uma pancada forte na cabeça, a ingestão de substâncias tóxicas, um derrame, sangramento, queda da glicose sanguínea e por aí vai. Mas o neuropediatra considera o diagnóstico de epilepsia quando a criança tem convulsões não provocadas, ou seja, que não tem uma causa subjacente, certo? Então, quando a criança tem uma primeira convulsão não provocada, é oportuno fazer uma investigação para entender o que aconteceu. Em geral, 25 a 30% das crianças que tiveram uma primeira convulsão não provocada desenvolverão epilepsia, ou seja, terão uma segunda crise não provocada, como a doutora Magda mencionou. E essas duas crises não provocadas têm que ter, no mínimo, 24 horas de intervalo entre elas para a gente considerar como duas crises distintas. Obrigado. Certo, doutor. Obrigado pela explicação. Eu me dirijo agora ao doutor André. Que tipos de convulsões ocorrem nas epilepsias, doutor? São vários tipos, na verdade, né? A principal, a mais comum, é aquela que é mais conhecida, que são as crises que a gente chama de tônico-clônicas generalizadas, né? São convulsões em que as crianças atingem, acometem o corpo todo, né? Como não apenas um segmento, e acontece com uma fase que a gente costuma chamar de fase tônica, a criança fica toda dura e, de repente, ela começa a fazer abalos, né? Esse é o principal tipo, é o tipo mais comum, é o tipo que a gente mais encontra normalmente. Mas existem outros tipos, como as crises desperceptivas, em que as crianças ficam um pouco fora do ar,
as crises de ausência, em que elas também ficam um pouco fora da área e rapidamente retornam, as crises atônicas, as crises tônicas. Então, existe uma série de crises que a gente deve ficar um pouco de olho, em especial aquelas crianças que já possuem o diagnóstico de epilepsia. Nossa dificuldade, aquilo que a gente precisa ficar mais de olho, é quando esses tipos vão mudando ao longo do tempo. Quando as crianças têm um determinado tipo e de vez em quando aparece aquela convulsão, a gente acaba ficando mais tranquilo. Agora, quando as crises vão mudando e apresentando novos tipos e novos modelos, a gente precisa, como o Dr. Márcio colocou, fazer novas investigações e procurar outras causas e outras situações diferentes. Certo. Então, eu pergunto à doutora Magda, quais são os exames, doutora, que podem ajudar no diagnóstico da epilepsia? Bem, o diagnóstico da epilepsia, ele é basicamente um diagnóstico clínico. Ele é feito pela história. Tá? Então, nós temos que ter uma história detalhada, tá, daquele evento, do que aconteceu, com uma caracterização dessa crise, como o doutor André colocou, existem vários tipos de crise, e hoje os vídeos domiciliares auxiliam bastante nessa identificação do tipo de crise. Então, esse seria o primeiro, o primeiro passo, né? Uma história bem detalhada com os pais, com a própria criança, se ela lembrar do episódio. Tem alguns tipos de crise onde o início é lembrado pela criança, ou, se for na escola, com o professor que assistiu aquele evento específico. O segundo passo, aí vai depender, né, se nós estivermos frente a um episódio de uma crise aguda ou de uma epilepsia. Como o Dr. Márcio já colocou, nas crises agudas provocadas, existe uma série de investigações que têm que ser feitas, investigações metabólicas, às vezes exames de neuroimagem, se isso aí for após um acidente. Mas a seguir, né, dessa história detalhada de excluir essas causas agudas provocadas, para a confirmação do diagnóstico de epilepsia, o eletroencefalograma vai nos auxiliar também. Doutor Márcio, a próxima pergunta é para o senhor. Como é feito o tratamento e o acompanhamento de uma criança com epilepsia? Olha, o tratamento da criança que recebe o diagnóstico de epilepsia se baseia principalmente no uso de medicamentos específicos, que nós chamamos de anticonvulsivantes, antiepiléticos ou remédios anticrise. Atualmente, o neuropediatra conta com dezenas de opções de medicamentos, os quais têm indicações precisas de acordo com a idade da criança, o seu quadro clínico e o tipo de convulsão, que é fundamental para ajudar a escolher o remédio. Nos casos menos comuns, quando a criança não responde aos medicamentos administrados, nós podemos lançar mão de uma cirurgia específica para remover uma área do cérebro, doente do cérebro, ou mesmo uma dieta para a epilepsia chamada de dieta cetogênica. O acompanhamento da criança com epilepsia requer consultas regulares com o neuropediatra, a intervalos de no máximo 4 meses, e durante essas consultas, o neuropediatra avalia como está o cumprimento do tratamento proposto, quais são os resultados alcançados, como está o rendimento escolar da criança e a presença de efeitos colaterais, por exemplo, agitação, sonolência, etc. Também é muito importante analisar a qualidade do sono, porque as crianças que dormem mal tendem a ser mais propensas a terem crises convulsivas. É importante também que, dependendo do medicamento usado no tratamento da criança, ela vai precisar fazer exames periodicamente. Por fim, eu quero enfatizar que toda criança, com epilepsia ou não, tem que ter consultas regulares com o seu pediatra geral, que deve acompanhar a criança de maneira contínua. Obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta eu faço ao doutor André. Quando que os pais devem levar os filhos a um serviço de emergência diante das crises epiléticas?
Essa é uma pergunta que tem várias respostas, né? Mas a gente pode dizer que sempre, por via de regra, sempre deve levar. Por quê? Porque, como o Dr. Márcio falou, as crises convulsivas podem ter uma série de causas diferentes. Então, é sempre importante que o pediatra possa avaliar e possa ver na emergência e descartar uma dessas causas que sejam mais graves ou que sejam potencialmente tratáveis. Então, a ideia é que o ideal é que seja sempre. Claro que numa criança que tem uma epilepsia já que seja de difícil controle, que tem várias crises frequentes, talvez não seja tão necessário se a família está mais segura de não levar e sabe que aquela crise vai passar num pouco período de tempo. E é importante a gente colocar, e agora? Se a criança, uma coisa que a gente sempre ouve, né? E se a criança tem crise? O que a gente sempre fala para a família? Que o mais importante é manter a calma. É manter a calma, cuidar bem, pegar, não deixar que ela se machuque, não adianta se colocar correndo no carro e sair correndo, furando o sinal, né? Colocar em risco a segurança da criança. A ideia é levar para o hospital, mas levar com calma, para que ele possa ser avaliado, mas que ele possa ser avaliado com qualidade. Não há essa emergência no sentido de que precisa sair correndo, deixando tudo para trás. A ideia é que essas crianças podem ser avaliadas e, se a família está segura, essa for uma crise de curta duração que não levou a outras situações, ela pode levar com seu neuropediatra ou com seu pediatra logo na sequência também. Certo, obrigado, doutor, pela explicação. Eu volto a perguntar à doutora Magda: como tornar o ambiente familiar seguro para uma criança com epilepsia? Bem, de uma maneira geral, isso vai depender da forma de epilepsia. Então, a grande maioria das crianças que têm epilepsias que hoje a gente chama autolimitadas, que são epilepsias onde as crises ocorrem em um determinado momento, eventualmente somente durante o sono. Essas crianças, a princípio, a gente não deve ter limitações. Elas devem frequentar a escola, tomando adequadamente a sua medicação e fazendo esses controles regulares. É importante que a escola seja comunicada e que exista um plano de atendimento global à saúde dessa criança, onde o pediatra vai participar, o neurologista infantil vai participar, a escola, o professor, a enfermeira da escola. Então, todos têm que estar a par desse plano que é individualizado, e onde a gente vai dizer, dependendo do tipo de epilepsia, o que essa criança pode ou não pode fazer. Um pouco diferente são crianças que têm as epilepsias mais graves, que nós chamamos das encefalopatias epiléticas. Então, essas são crianças que realmente têm crises muito frequentes, elas podem ter crises de queda, por exemplo, queda súbita ao solo e realmente se machucarem. Então, essas crianças a gente tem que, frente a esse diagnóstico, realmente elas têm mais limitações, e nós temos que ter um ambiente, digamos assim, com um ambiente domiciliar, com mais cuidados, para evitar traumas e acidentes pelas quedas provocadas por essas crises. Tá certo, doutor. Obrigado pelas orientações aos pais. Eu pergunto novamente ao doutor Márcio: a epilepsia dura para sempre, independentemente do tempo de tratamento? Graças a Deus, não. A gente pode dizer que, como regra, 75% das crianças que receberam o diagnóstico de epilepsia deixarão de ter convulsões e essa remissão ou resolução da epilepsia vai durar pelo menos 5 anos. Então, posso dizer que as perspectivas para a criança que recebe o diagnóstico inicial de epilepsia são boas, são muito boas. Agora, existem alguns fatores que influenciam a chance da criança vir a se beneficiar da resolução do problema. Por exemplo, se a criança recebe o diagnóstico, começa o tratamento e ela não atinge o controle das crises em uso do tratamento durante a administração do medicamento, ela continua a ter crises no primeiro ano de vida, a chance de resolução cai para 60%.
tá certo? E existem alguns outros fatores que influenciam a chance de resolução da epilepsia. Por exemplo, quando a epilepsia tem uma causa conhecida, quando a criança tem crises do tipo focal, ou se a criança apresenta um déficit neurológico desde o início da vida, ou quando o eletroencefalograma dela é muito anormal. Mas existe uma exceção a essa regra de que a epilepsia não dura para sempre, que é a chamada epilepsia mioclônica juvenil, e as crianças e adolescentes que recebem esse diagnóstico provavelmente usarão o medicamento durante um longo período de tempo. Obrigado. Obrigado, doutor. E a última pergunta eu faço ao doutor André. Quais são as complicações e o processo evolutivo de uma criança com epilepsia? Como bem disse o Dr. Márcio e a doutora Magda, a maioria das crianças que têm epilepsia vão ficar sem complicações, terão uma vida normal, né, uma vida podendo fazer todas as atividades que uma criança na sua idade pode fazer e não terão grandes complicações. As complicações que existem, elas acontecem, costumam estar associadas a uma série de fatores, como, por exemplo, as crises prolongadas, então crises convulsivas que duram muito tempo ao longo num período, né? Então, uma crise que vem e dura 1 hora e meia, que foi ao hospital e não cessou com o uso de uma medicação endovenosa, ou aquela que a gente não conseguiu tratar, estava no local em que não conseguiram levar para o hospital, essas crises, ou que ficam durante alguns dias tendo crise sem um bom controle, ou então crianças que têm encefalopatias epiléticas, como disse a doutora Magda, que têm doenças de uma doença de uma epilepsia mais grave, de mais difícil controle, que acabam tendo várias crises ao longo do dia. Essas crianças acabam tendo um pouco mais de complicação, e essas complicações podem ser desde uma dificuldade cognitiva, uma dificuldade, uma lentidão de pensamentos, uma dificuldade para conseguir fazer as suas atividades diárias, uma dificuldade escolar, uma dificuldade para outras situações mais cotidianas. Essas são as principais complicações. Claro que, dependendo do caso, né, algumas doenças com epilepsias mais graves e mais difíceis de controle vão apresentar também problemas motores, como paralisias ou perda de força, mas, em geral, as complicações dizem muito respeito à dificuldade cognitiva ou dificuldade de inteligência, uma lentificação de pensamento dessas crianças e dificuldade de aprendizado. Certo, doutor. Obrigado pela sua explicação. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Famílias em Pauta. Agradeço à doutora Magda por estar conosco, por orientar os pais. Muito obrigado, doutora, pela sua participação. Prazer foi todo meu. Obrigada. Obrigado. Também ao doutor Márcio, obrigado aí por tirar um tempinho para participar conosco aqui, doutor, pela participação. Muito obrigado, Leonardo, e é um prazer estar aqui ao lado de colegas brilhantes, falando um pouquinho sobre epilepsia. E agradeço também ao doutor André por estar aqui conosco, também dando as orientações aos pais aí sobre a questão da epilepsia, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Obrigado. E você já sabe, no site Pediatria para Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria, você encontra diversos conteúdos científicos de qualidade com linguagem acessível aos pais, cuidadores, educadores e todo o núcleo de apoio das crianças e adolescentes. Acesse esse endereço que aparece aí no seu vídeo. E se restarem dúvidas sobre o tema de hoje ou se quiser sugerir uma pauta, mande um e-mail para nós, famíliasempauta@sbp.com.br. Repetindo, famíliasempauta@sbp.com.br. Compartilhe nossos programas para sua rede de contatos. A gente se encontra em nossa próxima edição. Até lá!